Bem, meus irmãos e irmãs, boa tarde. É um privilégio estar aqui. Como Deus é um Deus surpreendente, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu viria a Rondônia. Nunca pensei nessa possibilidade. Mas Deus é um Deus que age de maneiras muito especiais, muito maravilhosas, nos dá privilégios e fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, é um privilégio muito grande. Chegando aqui, fui surpreendido, né? A família do irmão Azamor, que tem me recebido ali muito bem, porque eu já os conhecia, do Munami, né? Nos conhecemos no Munami, a irmã Érica, o Pedro, eu estou ali com eles. Depois encontrar o pastor Ednardo, que eu conheci lá no Amazonas, numa viagem do barco missionário. Depois recebeu o post desse encontro e veio o William, que conheci também lá no Amazonas. E a gente fica pensando, o pastor Camilo, que eu conheci lá na convenção, em Foz do Iguaçu, e a gente pensa, como esse mundo é pequeno. E aí eu chego aqui em Rondônia e encontro todos esses irmãos e outros que não conhecia, que passei a conhecer, conheci online e nos encontros da nossa denominação. E de fato é uma percepção minha de como Deus age, nos prepara e nos conduz nos seus caminhos para um momento como esse. Então eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, conhecendo esse estado, revendo os irmãos que eu já conhecia, conhecendo novos e de ser uma pequena parte, desse tamanhozinho assim, nesse grande mosaico que Deus realiza na sua obra no Brasil e no mundo. Então, irmãos, hoje, como disse aqui o irmão Isaías, eu estou como líder nacional do GAM, Grupo de Ação Missionária. Então eu quero trazer aqui o abraço da nossa liderança da União Missionária de Homens Batistas do Brasil. O irmão Jairo Peixoto é o nosso coordenador nacional. Nós estávamos juntos nessa última semana, numa reunião. Pastor Fabiano Lessa, coordenador dos Embaixadores do Rei. O irmão Elton Magalhães, coordenador das Sociedades Missionárias de Homens Batistas e dos nossos representantes regionais, que temos aqui o representante do norte, né? Mas há outros 4 representantes das outras regiões do nosso país, e nós formamos a liderança da União Missionária de Homens Batistas do Brasil. Então, trago um abraço desta equipe para os irmãos, para a Umbro aqui no estado, e pela significância que os irmãos têm tido, a relevância do trabalho dos homens rondonienses, que me impactou muito, especialmente no Munami. Nos 2 últimos Munamis eu tive o privilégio de participar, e mesmo sem nunca ter estado aqui, eu pude perceber a força do trabalho dos homens de Rondônia. Então também nessa palavra inicial, deixar minha gratidão a Deus pelas suas vidas, pelo trabalho que os irmãos têm realizado dentro e fora de Rondônia, e que de alguma forma alcançaram o meu coração, e também eu creio que isso conduziu a minha presença a estar aqui nestes dias que eu espero que sejam de bênçãos, como já tem sido desde a minha chegada ontem à noite até agora. Bem, irmãos, o tema deste encontro é homens firmados no propósito de servir. E nesse primeiro momento, nessa fala, nesse final de tarde, eu terei a oportunidade em mais outros 2 momentos, eu quero focar na palavra propósito. Homens firmados no propósito de servir. E eu quero focar antes de entrar no serviço, porque o servir, de alguma maneira, é muito fácil. Quem se envolve no reino de Deus, quem entrega a sua vida a Jesus, mesmo que a gente inicialmente não queira, ou relute, ou fique ali resistente, alguém vai nos empurrar para servir, para fazer alguma coisa. Não necessariamente que servir é fácil, mas servir é de alguma maneira mais óbvio. No trabalho cristão nós cantamos praticamente todas as canções falavam em alguma coisa sobre serviço. No serviço, a alegria em servir, o propósito de servir. Então nós já estamos até habituados com a questão do servir. Mas servir por servir, servir porque alguém nos manda servir, servir em troca de uma remuneração é fácil. É até necessário para o nosso sustento. Por isso que eu quero começar, na misericórdia do Senhor,
trazendo a nós uma reflexão sobre o propósito. Porque aí sim o serviço vai fazer sentido. E a frase aqui escolhida para esse tema, ela fecha trazendo firmados no propósito. Não apenas homem em serviço, porque aí nós temos as empresas onde muitos homens estão em serviço por aí. Mas nem todos têm propósito e nem todos têm propósito de servir. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Eu não sei se é possível aqui o nosso irmão embaixador projetar o texto de Isaías. O trecho aí que foi escolhido, o versículo 26 do capítulo 14. E esse capítulo 14, observando assim, de cara, talvez a gente não perceba muito o propósito, porque é um texto que ele vai falar sobre a questão da queda da Babilônia, a vingança de Deus sobre os povos que estavam ali oprimindo o seu povo, o povo de Israel, e o julgamento de Deus sobre a Babilônia, sobre a Assíria, sobre os filisteus, e aí vai seguindo aí sobre os moabitas, e etc, etc, Damasco e Etiópia, a profecia de Deus contra estes povos. Mas nesse trecho, onde está o versículo 26, que foi o versículo escolhido para esse encontro, é um pequeno trecho que vai do versículo 24 até o versículo 27. São 4 versículos aí, 24, 25, 26, 27. Mas eu quero exatamente estar com os irmãos no versículo 26, dividindo este versículo aí em 2 etapas. Dividindo esse versículo em 2 etapas, em 2 frases, como de fato ele aparece aí, com esta palavra propósito. A primeira frase diz: este é o plano que foi elaborado por toda a terra, ou em outras traduções, este é o propósito do Senhor para toda a terra. E a segunda frase diz: e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Na Bíblia, amém, nós encontramos muitas vezes a palavra propósito, que vem lá do hebraico, etzah. E essa palavra propósito exatamente aparece aí no versículo 26. E o que é que significa? Um propósito. Nós falamos muito, nós temos aí metodologias de igreja, não é? Igreja com propósito, homens com propósito, mulheres com propósito, jovens com propósito. Eu acho que talvez tenha sido um dos temas da maior parte dos congressos evangélicos por aí, tem essa palavra propósito. Mas propósito de quê? O que é um propósito? Nós, embaixadores do rei, porque também sou embaixador, né? Uma vez sempre, sou conselheiro também de embaixador do rei, a gente canta lá com os meninos: meu propósito está firme. Mas que propósito é esse? O que é um propósito? Em primeiro lugar, irmãos, propósito é um plano decidido por Deus. Não é decidido por mim. Essa aí já começa a diferença. O propósito dentro do contexto bíblico. O propósito é um plano decidido por Deus. É uma decisão firme e soberana que Deus tomou. Não é uma decisão vaga, não é a escolha de que roupa que eu vou vestir. Eu mandei uma mensagem para o irmão Lima, né? Irmão Lima, me dá uma orientação aí, uma coisa mais social, eu vou camiseta, uma coisa mais à vontade. Quando cheguei aqui, vi o irmão de bermuda, de boné, então eu estou na skin certa, né? Não vim, então, arrumado, vim aqui mais livre e tal. E aí eu fiquei na dúvida, né? Mas não é isso que é propósito. Uma intenção vaga de uma roupa a vestir, de que alimento comer, numa opção de alimentos que se tem, ou de algo para fazer no final de semana, no momento. Não é isso que é propósito. Não é uma intenção vaga, mas é algo que Deus determinou fazer com um fim específico. Essa é a razão do propósito.
Por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus tem um propósito, e o texto de Isaías aí, sobre a vingança e a profecia sobre os povos que oprimiam Israel, tem um propósito, está falando o quê? Que ele tem um plano estabelecido que será cumprido. Porque nós também estabelecemos muitos planos. Mas nem todos os planos que estabelecemos nós cumprimos. Os propósitos de Deus não são assim. Eles são estabelecidos e eles são cumpridos no seu tempo, mas são cumpridos. Em segundo lugar, irmãos, um propósito é uma vontade soberana. O propósito de Deus está ligado à sua vontade. E isso ninguém pode impedir. Quem é que pode impedir a vontade de Deus? Além da vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável, muitas vezes nós não entendemos essa vontade de Deus. Eu mesmo, quando fui escolhido para esse cargo, eu olhei para mim e eu disse, não, minha gente, essa história aí não é comigo não. Eu estou bem aqui no interior do Piauí, a gente fica naquela visão, né, e a nossa denominação tem o seu centro lá no Rio de Janeiro, tudo começou lá. Então lá estão as lideranças da nossa, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Estão as lideranças da nossa denominação, as sedes das juntas missionárias, a gente que frequenta, participa das convenções, vê lá praticamente as mesmas pessoas naquelas mesas diretoras, não é verdade? Os mesmos repetindo a cada ciclo. Eu disse, eu não estou nem na capital do Piauí, né? Alguém me cumprimentou e disse, o irmão veio lá, Teresina. Veio, Teresina não sou de Teresina, sou do interior do Piauí. Estou lá a 310 quilômetros de Teresina. E eu gosto, uma das histórias minhas favoritas da Bíblia é a história de Gideão, lá em Juízes 6, né? De 6 a 12. E aí Gideão está lá, morrendo de medo, amarelando, e o anjo do Senhor chega para Gideão, Juízes 6, 12, e diz assim, o Senhor é contigo, varão valente. Gideão não tinha feito nada. Varão valente de quê? Gideão estava lá, tremendo as pernas, e era valente por quê? E eu me identifico muito com essa história de Gideão, né? Uma história favorita aí minha da Bíblia. E aí, quando o irmão Jairo entra em contato e diz assim, olha, nós gostaríamos que você fosse eleito, né, que você atuasse aqui na questão do GAN, na União de Homens, estamos precisando de alguém para esse trabalho e tal. E ele não me conhecia pessoalmente, né, no período da pandemia aí, 2020, aquele tempo crítico, mas muito bom no sentido de relacionamentos virtuais, né, nós passamos a conhecer as inúmeras, e foram criadas outras tantas plataformas virtuais, e tudo mais, e naquele mundo ali eu conheci o irmão Jairo, porque eu o convidei para fazer parte de um encontro virtual dos homens da minha igreja, e ele aceitou e participou, e estamos a ter um relacionamento ali virtual, de dar notícias, está acontecendo isso aqui e tal, trabalho do GAN, os embaixadores e não sei o quê. E aí ele me fez essa proposta indecente, venha fazer parte do GAN. E aí eu, olhando para mim, para as minhas limitações pessoais, físicas, espirituais, geográficas, eu disse, não, irmão Jairo, que história, vê alguém aí do Centro-Oeste, aí do Sudeste, está mais perto da convenção, está mais habituado aí com essas questões, né? Com o entendimento daquelas estruturas, estatuto, regimento, não sei o que, eu sei lá nada disso aí, não dá certo para mim essa história. E ele, não, você vai orar e tal, depois a gente conversa, e deixou no vácuo lá. E aí eu fiquei na minha, pensando, né, sobre aquilo, orando e tal. E no meu coração, uma parte já desejando, porque sou entusiasta do trabalho do Ministério de Homens, né? Sendo filho de pastor, então estou envolvido aí naquela questão do trabalho ministerial, da igreja, né? Aquele envolvimento ali desde criança. Meu pai é baiano, casou com piauiense, trabalhou no Amazonas, lá em Coari, ali no interior do Amazonas. Então na minha casa tem uma salada. Eu sou brasiliense, tenho uma irmã manauara e tenho um irmão piauiense, filhos de um pai baiano. Então, se meu pai andasse mais um pouquinho, talvez eu tivesse um irmão gaúcho,
ou rondoniense, não sei, mas ele teve um filho em cada lugar onde ele pastoreou. E estamos ali no interior do Piauí, lá em Picos. E aí eu fiquei pensando, e a minha resposta foi, não dá. Mas eu disse aquele não, mas com o coração apertado, tipo assim, querendo dizer sim. Só que aí o irmão Jairo me deu mais uma chance, né? Me fez um convite para ir a Brasília, para um encontrão, que ele chamou lá de 3 em 1, né? Homens, rapazes, senhores, rapazes e embaixadores do rei. E eu fui. E lá, mais uma vez, ele me faz o convite, e aí eu não pude dizer não ao propósito de Deus. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus, ele se cumpre. Não é apenas um plano da nossa cabeça, olhando para as nossas intenções, às vezes até más intenções, limitações, ou até mesmo falta de conhecimento e de experiência. Mas quando Deus tem propósitos, estes se cumprem. E nós precisamos obedecer. Por isso que um propósito é um plano decidido, mas é a vontade soberana de Deus. Isaías 14, 27, que está no trecho aí que nós estamos focando. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Se Deus determinou, irmãos, quem é que pode invalidar? Quem é que pode dizer o contrário? Quem é que pode dizer que não? Quem é que pode não reconhecer? Quem é que pode zombar? Quem é que pode limitar aquilo que Deus já estabeleceu como seu propósito? Ninguém. Essa é a resposta, ninguém. Terceiro lugar, sobre a palavra propósito. É algo que afeta toda a terra. Aí eu lá no GAN e tal, tô aqui, vou continuar trabalhando com o GAN da minha igreja local, de vez em quando vou gravar um videozinho aqui para alguém, vou entrar numa reunião online, né, quando tiver a oportunidade de conhecer o irmão Isaías. Bom, tá beleza, posso ficar nessa função. E aí Deus me traz para Rondônia. Sabe por quê? Porque os propósitos de Deus, eles são maiores do que as nossas fronteiras geográficas. Ele afeta toda a terra. Não por causa de mim, ou da função, ou do cargo, porque tudo isso é passageiro. Mas porque os propósitos de Deus se cumprem em lugares que nós nem imaginamos. Nem imaginamos chegar, conhecer. Mas os propósitos de Deus já estavam se cumprindo. Os propósitos de Deus já estavam em andamento. E eu lá sem nem saber o que Deus estava planejando. Desde 2 anos atrás, quando eu aceitei esse cargo. Desde aquele tempo, quando Deus estava me preparando, lá na minha igreja local, filho de pastor, comendo o pão que sobrava lá depois da ceia do Senhor, ou correndo na hora do culto, enquanto meu pai estava lá pregando. Deus já estava me preparando para cumprir os seus propósitos. E na sua vida também, creio que não é diferente. É uma bênção fazer parte dos propósitos de Deus. É um privilégio. Propósito na Bíblia é o plano firme e soberano de Deus, que será cumprido na história para realizar a sua justiça, a sua salvação e a sua glória. Agora vamos focar um pouquinho mais no versículo 26, por favor. Versículo 26, escolhido aqui como tema para esse encontro. Vamos ler juntos, acompanhando aqui na mídia. Todos conseguem ver aí? Vamos ler? Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra. E esta que está escrita sobre todas as nações. Amém. Nesse texto aí, no capítulo 14, ele está numa parte que é uma série de oráculos proféticos contra as nações estrangeiras, começando pela Babilônia. Deus está anunciando o seu juízo. Deus está anunciando o seu julgamento contra esse império opressor, que no caso Babilônia simboliza o quê? Todo o poder humano arrogante
que se levanta contra o Senhor, que se levanta contra o seu povo. E aí Isaías vai nos mostrar que, embora essas nações pareçam poderosas, por um tempo, porque está limitado ali, Deus está no controle da história. Deus é o Senhor da história. Nós, com a nossa mente limitada, pequena, nós não temos noção do que esse encontro significa. Nós não temos noção do que um culto de quarta-feira, um culto de oração na nossa igreja local, nós não temos noção do que aquilo significa, aquele encontro significa dentro dos propósitos de Deus. Quando o tempo passa, os ciclos, as pessoas vão mudando, vão saindo, vão morrendo, vão para outros lugares, os pastores vão passando, e aí muitas vezes é que nós vamos entender um pouquinho dos propósitos de Deus. Por isso que nós não podemos deixar de fazer o que fazemos, mas entendendo por que fazemos. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vou à igreja? Porque eu já estou acostumado? Porque senão o pastor vai me dar uma bronquinha lá. Ei, cadê vocês? Não lhe vi na EBD. Não lhe vi no culto de quarta-feira. Por que eu vou? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo da maneira que eu ajo? Se eu não souber responder a estas perguntas, é porque me falta propósito. Porque quando eu tenho propósito, eu não vou me apoiar nas situações. Eu não vou me apoiar na quantidade de irmãos presentes. Eu não vou me apoiar na questão financeira. Eu não vou me apoiar nos aplausos. Porque eles podem vir, mas eles não vão vir sempre. Mas também eu não vou me apoiar nas críticas ou nas vaias. Porque elas também não serão permanentes. Então o que nos é necessário é um propósito firme. Nós homens, da nossa natureza, por conta do pecado, nós temos ouvimos isso na semana, nesse início de semana, né? Eu estou dizendo ouvimos porque o pastor Camilo e eu nos encontramos nesse início de semana lá no Rio de Janeiro, né? Estávamos lá numa reunião da liderança da União de Homens, lá com o pastor Fernando Brandão, o executivo da nossa convenção e também com líderes da Juventude Batista Brasileira. Foi um encontro muito importante, contamos com as orações dos irmãos, porque ali foram tomadas decisões que vão afetar, olha só, o propósito se expande, né? Chega longe. Decisões que vão afetar, influenciar o trabalho da nossa convenção, mas especificamente o trabalho com homens. Então contamos com as orações dos irmãos, por nós e por todas essas decisões que foram feitas ali naqueles dias. Então, quando nós pensamos e olhamos para estas situações, como essa que eu acabei de falar, nós estamos em busca desse propósito. E nós ouvimos lá naquela reunião que os homens, na sua natureza e por causa do pecado, eles têm uma atitude passiva, uma passividade, que é natural masculina. Quando eu ouvi aquela palavra, eu fiquei assim, porque eu não me considero uma pessoa passiva, né? Eu tento o máximo possível ser alguém proativo. Estou ali observando o que precisa ser feito e tal. E eu me senti um pouco ofendido com aquela palavra lá, que os homens são passivos. Mas não falei nada, né? Fiquei na minha lá. Sei o que o pastor Camilo pensou lá na hora que ouviu isso. Mas eu fiquei lá na minha, fiquei calado. Aí depois foram dadas algumas explicações, né? Porque se nós formos pensar lá no jardim, quando Eva comeu aquele fruto lá, onde é que estava Adão naquela hora? Por que ele não estava lá com a esposa dele? Aí eu já comecei a pensar um pouquinho diferente aqui. E aí foi dado esse argumento que faltou da parte de Adão uma certa hombridade, né, um acompanhamento com a sua esposa, talvez uma palavra de orientação, mas tudo estava dentro dos propósitos de Deus, sem dúvida. E aí, ao vir para cá, quando eu cheguei ontem no aeroporto, bem-vindo a Porto Velho, clima não sei quanto, né?
Aí eu desci e fui pegar a minha bagagem. Quando eu fui pegar a minha bagagem, as bagagens começaram a sair ali na esteira e veio uma caixa pequena, menor do que essa daqui, uma caixinha de papelão, e aquela caixa caiu da esteira, né? Deu aquela volta lá e, puf, caiu. Vários homens ao redor da esteira. Ninguém se mexeu. Aí os homens são por natureza passivos. Aí eu saí do meu lugar, não sou passivo. Peguei a caixa e botei no lugar. Voltei para guardar a minha bolsa. Irmãos, veio uma segunda bagagem e caiu de novo da esteira. Eu disse, Deus está querendo me dar uma lição aqui, está me testando. E eu fui lá e de novo ninguém se mexeu. E aí eu fui lá novamente, perguntei para uma senhora, né, que ela fez um passo assim. Eu disse, é sua senhora a bagagem? Que se fosse eu pegar e trazer para ela. Ela, não é minha não. Aí eu fui lá, botei de novo na esteira. A minha bagagem só chegou depois dessa experiência, de eu ir lá, vencer a barreira da passividade e pegar essas duas, a caixa e a mala e colocar lá no lugar. E eu fiquei pensando que muitas vezes nós temos, na nossa vida cristã, como homens convertidos, salvos, remidos, servidores, nós ainda continuamos com essa atitude passiva. Tem um livro famoso no meio cristão, acho que é da editora Mundo Cristão, não me lembro agora o autor, mas o título dele é O Silêncio de Adão. É um livro muito extraordinário, eu tenho ele lá na minha casa, O Silêncio de Adão. É um livro sobre hombridade, né? Sobre essa questão do homem ficar recuando, passivo, essa dificuldade de agir e tal. E eu fiquei pensando, eu não quero ser esse homem. Eu quero ser um homem firmado no propósito de servir. Mas para isso eu tenho que conhecer o que é o propósito. Ou qual é o propósito. E onde eu me encaixo nesse propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não é só para mim. O propósito de Deus é para todos que são deles. E nós homens fazemos parte desse plano. Onde é que eu estou na linha soberana, na história que Deus está escrevendo? E aqui eu ultrapasso as fronteiras denominacionais. Na história que Deus está escrevendo no mundo. Onde você está? Onde eu estou? Nesse propósito de Deus para cada um de nós, meus irmãos. Isso é um grande desafio. Neste versículo 26, a primeira frase, propósito que foi determinado sobre toda a terra. Propósito, como eu já disse anteriormente, se refere ao plano soberano. E ao plano soberano de Deus. Foi isso? Obrigado. Ao plano, acho que fui eu mesmo, né, que me empolguei aqui e apertei, obrigado. Ao plano soberano de Deus. Isaías está dizendo nesse trecho aí, meus irmãos, que os eventos que estão sendo anunciados, a queda da Babilônia, a libertação do povo de Deus, não são decisões locais ou isoladas. São parte de um plano divino global. O que está acontecendo aqui hoje não é da Umbro, não é das 6 associações aqui de Rondônia, não é da Cobaro, não é do Piauí. Está no grande plano divino global e afeta e afetará toda a terra. Você quer fazer parte disso? De algo que é maior do que a sua própria vida, do que a minha própria vida. Uma das coisas que eu acho mais emocionantes no trabalho com os embaixadores do rei, é que sendo um conselheiro, quando eu vou falar ali com os meninos, né, eu gosto de dizer assim para eles, olha, você sabia que tem embaixadores do rei lá em Rondônia? Alguns deles que são em geografia, eles não sabem nem onde é Rondônia. Mas só de saber que é um lugar lá longe, que lá tem embaixadores, chega, os olhinhos deles brilham. Vocês sabiam que tem embaixadores do rei lá na Nigéria? Aí eles, ai meu Deus. Vocês sabiam que tem embaixadores do rei lá no México? Eu já participei de uma live. Olha que privilégio, eu sou muito privilegiado. Tipo assim, homem branco, hétero privilegiado, né? Eu sou privilegiado demais, eu sou muito privilegiado. E aí eu participei de uma live com embaixadores do rei do México.
Eu dou aulas de espanhol, né? Enquanto fui professor, eu era professor de espanhol. E aí é uma língua que eu gosto bastante, já tive algumas experiências nesse sentido. E aí o pastor Fabiano Lessa me convidou, olha, vai ter uma live lá, tantos anos, os embaixadores del rei, vamos participar lá e tal, não sei o que. E eu fui. E aí me achei lá, falando espanhol. Ele, traz o embaixador da tua embaixada. Aí eu, bora menino, acessa o link aí. Aí o menino acessou. Aí colocaram lá um garotinho lá do México para dizer o compromisso em espanhol. E o meu embaixador de Picos, que nunca saiu nem do Piauí direito, para falar o compromisso dos embaixadores do rei em português. O menino saiu nas nuvens e tal. Sabe por quê? Porque de maneira bem simples. Mas é aquela consciência de que eu faço parte de um propósito global. Que ultrapassa a minha igreja, que ultrapassa a minha cidade, que ultrapassa o Brasil. Chega lá no México, olha que coisa maravilhosa. Irmãos, fazer parte dos propósitos de Deus é uma bênção. É uma bênção porque os nossos braços não conseguem alcançar o propósito de Deus. É muito maior do que a gente. Por mais que a gente queira dar conta e às vezes tomar decisões, eu sou aqui o presidente, não sei o que lá, da organização tal, e a gente acha que a gente é que faz, né? Eu sou o presidente, eu sou o representante, eu sou o coordenador, eu sou... Balela. Nós estamos dentro de um propósito, o propósito divino global. Isso é uma grande bênção. O termo sobre toda a terra, né, que está ali na primeira frase ainda antes do ponto e vírgula, enfatiza que o alcance da vontade de Deus, ele não se restringe aqui nesse texto a Israel ou a vingança ali contra a Síria, né, porque está na parte do julgamento contra a Síria, ao império em particular, mas envolve todas as nações. Envolve todas as nações. Agora vamos para a segunda parte, a parte da... E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. A mão estendida é uma imagem, ou é uma linguagem, que é frequentemente usada na Bíblia, e ela representa o quê? O poder ativo e julgador de Deus. Todo mundo ou já falou, ou já ouviu aquela expressão. Quando a mão de Deus pesar na vida de fulano, né? Então, a mão estendida. Às vezes a gente diz isso para tacar uma praga, né, na vida do outro. Mas é uma expressão que ela é bíblica, né? A mão do Senhor. Mas eu gosto do texto que diz que a mão do Senhor ela não está encolhida. Pelo contrário, ela está estendida. A mão que traz o juízo, a mão que traz o julgamento, é a mão que abençoa. É a mão que envia. É a mão que conduz os propósitos divinos por toda a terra. Por toda a terra. Isaías 5:25. Os irmãos podem abrir, ou nosso CR hábil pode abrir aí, projetar. Isaías 5:25. É um texto que fala sobre a mão estendida também. Vou ler aqui. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, o povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou. Está falando do seu povo, o povo de Deus, Israel. Os montes tremeram, seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isso se desviou a ira do Senhor. E a mão dele continua estendida. A mão do Senhor continua estendida até hoje. A mão do Senhor também está estendida. Deus não perdeu o controle. O Brasil não vai para frente, não sei o que lá. Eita, esquerda, direita, não sei o que lá. Não vamos nos preocupar. A mão do Senhor continua estendida. Trazendo bênção, mas trazendo também juízo, trazendo o seu julgamento, que é o que representa esta linguagem. O outro texto também sobre esse mesmo tema está em Êxodo 6:6. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, né? No contexto lá de Moisés se queixando para Deus, e Deus promete... Moisés, eu não já disse que eu vou livrar esse povo? Tipo assim, para de encher o saco. Só me obedece, né?
faz o que eu estou mandando. Então Deus diz lá, ó, vou tirá-lo dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço forte, com grandes manifestações do juízo. Eu gosto daquela frase do exército, né? Braço forte, mão amiga. Não por causa do exército, mas por causa de Deus. É Deus que é assim. Não é o exército. O braço forte do Senhor e a sua mão amiga, estendida para nos abençoar, mas também para nos corrigir, para nos julgar, para nos trazer juízo sobre a nossa vida. Neste caso de Isaías, pode voltar lá, por favor, Isaías 14, 26. A mão do Senhor, a mão estendida, indica que Deus está executando seu juízo contra as nações opressoras. Babilônia, Assíria, Filisteus, Moabitas e etc., que estão lá naquele texto. Sua mão não está encolhida ou passiva. E essa palavra, ela tem sido forte para mim essa semana, hein? Não está passiva. Deus é o nosso exemplo. Se a mão do Senhor não está passiva, por que que as minhas mãos, os meus braços e as minhas pernas estariam? Irmãos, essa foi a minha motivação para ir pegar aquela bagagem lá. Porque aquelas pessoas que estavam ali, elas não me conhecem. Pode ser, não é o meu desejo, mas pode ser que eu não retorne mais aqui a Rondônia. Que eu nunca mais passe lá, naquela esteira. Talvez eu pegar ou não aquela bagagem, não faria para aquelas pessoas nenhuma diferença. Porque eu me igualaria a todos os outros que estavam lá. Seria mais um. Mas eu não quero ser mais um. Eu quero estar no propósito de Deus. Não importa se alguém viu, não viu, achou bom, achou ruim, ou estava se mostrando, ou não estava, ou trabalha no aeroporto, ou não estava. Não importa. O que importa é que Deus me vê e Deus tem plantado no meu coração esse propósito, esse desejo de ser alguém que precisa fazer a diferença nas pequenas e nas grandes coisas também. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Deus está agindo com propósito e autoridade. E como é que isso se aplica nas nossas vidas? Esse propósito, não entrei ainda no serviço não, viu? Os irmãos vão segurando aí, que à noite nós vamos falar sobre o serviço, e amanhã também, pela misericórdia e graça do Senhor, também vamos falar sobre o serviço. A primeira aplicação é a soberania de Deus, que aí se aplica àqueles mesmos pontos lá do propósito. Esse versículo, ele reforça que Deus tem um plano soberano, eficaz. Ninguém pode frustrar esse plano. Jó 42, 2. Ninguém pode frustrar os planos, os propósitos do Senhor. Também, em segundo lugar, esse versículo 26 do capítulo 14, traz a justiça divina. As nações, os governos que oprimem, que exploram, que se rebelam contra Deus, não vamos sofrer. Eles enfrentarão a justiça de Deus. Não é a justiça minha ou sua, não é a participação num ato que vai fazer isso, não. É a justiça divina de Deus. Mesmo os grandes impérios, como a Babilônia no passado, ou se nós pensarmos hoje, os Estados Unidos, a Rússia, a China, eles estão sujeitos ao juízo de Deus. Não importa quão grande seja, a justiça divina há de se aplicar. E em terceiro e último lugar, esse propósito traz esperança. E é muito bom quando a gente ouve falar de esperança. Há uma esperança. Há um futuro. Para os fiéis, este versículo, que agora eu acertei. Esse versículo traz consolo. Como assim, consolo? O mundo pode parecer dominado por forças
hostis, destruidoras, e a gente se sente pequeno e tudo engolindo aqui. Eu gosto de uma canção daquele grupo Livre, lá do Juliano Som, né? Quando ele canta, até eu ficava chorando quando eu ouvi essa canção. Eu sou meio metido a chorão também algumas vezes. Se eu chorar por aí, fica de boa, né? Que é meu normal. E aí quando eu ouvi aquela canção, algumas vezes eu chorava com ela. Eu não vou cantar não, mas uma frase dela diz assim: quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Olha, pode tudo parecer cair ao meu redor, mas eu tenho essa esperança, esse consolo. O mundo pode parecer dominado por forças hostis, mas Deus está conduzindo tudo para um fim justo e redentor. Porque Deus não perde a mão. Deus não deixa o controle remoto ficar sem pilha. Deus não perde o controle remoto. Deus nem precisa de controle remoto. A verdade é essa. Porque os propósitos de Deus, eles se cumprem. E aí eu quero encerrar essa minha primeira fala aqui, porque a ênfase foi a palavra propósito. Nós ainda temos mais coisas aí para refletir agora. Propósito de quê? Para quê? Por quê? E o serviço? Cenas dos próximos capítulos. Mas eu quero encerrar essa parte orando com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. E nós vamos orar, pedindo que Deus revele a nós, como indivíduos, mas a nós como igreja, a nós como corpo, a nós como ministérios de homens batistas brasileiros, de homens rondonienses da Umbro, os seus propósitos. Os seus propósitos. Que nós não sejamos homens, as mulheres também, mulheres, sem propósito. Que estejamos agindo aí com aquela intenção vaga de fazer as coisas como alguém que escolhe a roupa ao qual vestir. Que Deus tenha misericórdia de nós, nesse propósito que Ele tem colocado no nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor está presente aqui. O Senhor está presente em nós. A tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 em teu nome, o Senhor está, e nós queremos que aqui há muito mais do que 2 ou 3. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte da tua história, ó Deus. Da história que é maior do que as nossas vidas, que já vem do passado. Quando nós nascemos, a tua história já estava acontecendo. E nós estamos nos encaixando. O Senhor nos dá o privilégio de fazer parte dela, ó Pai. Nós te agradecemos por esse grupo que aqui está. Cada família aqui representada. Pelos irmãos que viemos de outras cidades, de perto, de longe, os irmãos aqui de Porto Velho, nós te agradecemos porque o Senhor nos desafia através da tua palavra. Nós queremos te pedir que os teus propósitos para nós, como indivíduos, como igrejas, famílias, ministérios, eles sejam palpáveis, eles sejam aplicáveis nas nossas vidas. Que sejamos obedientes, que nós não fiquemos de fora. Que nós não vejamos outros cumprirem os teus propósitos, mas que nós possamos também cumprir em obediência os teus propósitos. Nos ajuda, ó Pai. Muitas vezes nós olhamos para nós e nos vemos como fracos, passivos, envergonhados, mas que o Senhor nos dê coragem e ousadia para cumprir os teus propósitos nas pequenas e nas grandes coisas. No carregar de uma cadeira, de uma caixa, no discipulado de um filho ou de um amigo, no serviço à esposa, no trabalho onde o Senhor tem nos colocado, na nossa igreja local, mas que nós possamos desfrutar da bênção que é obedecer os teus propósitos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos, podem assentar. Muito obrigado.